Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 7. Só lembrando para que vocês possam se inscrever no canal Central das Escrituras, compartilhar e divulgar essa fantástica iniciativa, né, para que mais membros possam ter acesso às doutrinas do Evangelho. E é esse curso que nós estamos falando sobre as principais doutrinas do Evangelho. O nome do curso, né, é o Plano Perfeito. E hoje nós vamos, deixa eu só voltar aqui, hoje nós vamos, nessa aula número 7, falar sobre a Casa de Israel. É importante entender um pouquinho sobre a Casa de Israel, porque a gente possa entender a nós mesmos, entender a igreja, o Evangelho. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da Casa de Israel, que ela é pré-mortal. Antes de virmos para essa terra, o Senhor já tinha escolhido aqueles que tinham sido valentes. Lá na pré-ordenação, que a gente já falou dessa doutrina, né, um pouquinho em aulas anteriores, quer dizer que a ordenação pré-mortal feita por Deus aos seus filhos valentes, né, aos seus valentes filhos espirituais, para que cumprissem missões específicas durante a sua vida terrena. Então, aqueles que têm alguma dúvida sobre essa doutrina, que ela diferencia da doutrina do destino, né? É uma coisa diferente, não existe destino, né? Existe uma pré-ordenação para aqueles que foram valentes. E ainda nós encontramos lá que quando o Altíssimo distribuía as nações, as heranças, quando dividia os filhos de Adão, os termos dos povos estabeleceu, conforme o número dos filhos de Israel. Então, o Senhor, ao dividir quem nasceria em qual época, né? Tudo isso foi planejado, não foi ao acaso. Eu não sei quem é que controlava isso tudo, né? Mas segundo o Deuteronômio, o Senhor pegou, separou os filhos de Israel e depois os outros povos estabeleceu quando, aonde eles iam nascer. E a Casa de Israel, ela começa lá com Abraão, né, e Sara. Depois vocês podem estudar lá a história deles, né, nas Escrituras. Aqui a gente só vai fazer uma rápida passagem sobre os personagens principais, né? E depois Isaac, né? E Rebeca. E Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Jacó e Esaú. Eram gêmeos, né? E o primogênito foi escolhido como Jacó, foi abençoado como primogênito. E conhecemos a história que ele casou com Lia, ele queria casar com Raquel. E aí o sogro dele enganou ele, dizendo, olha, aqui na nossa terra, primeiro tem que casar com a mais velha, depois a mais nova. Então ele acabou casando com Lia, né? Quando ele acordou já era Lia, a esposa, e aí ele teve que trabalhar mais. Na verdade ele tinha trabalhado 7 anos por Lia. Não precisou esperar outros 7 anos para casar com Raquel. A lei naquela época dizia que ele podia casar de novo com uma segunda esposa, que era o casamento plural, 7 dias após o primeiro casamento. Mas ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, mas 7 dias ele casou com Raquel. E aí começa a Casa de Israel, onde Lia começou a ter os filhos, né? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E Rúben, claro, era o primogênito. E por que é importante? A gente vai estudar um pouquinho a importância do primogênito na ordem patriarcal. Aí, o que aconteceu? Raquel não podia ter filhos, então ela cedeu, como era também uma costume na época, cedeu a sua serva Zilpa, e ela teve Gad e Aser. Né? Aser está aqui escondidinho embaixo ali. Né? Teve Gad e Aser. E aí, Lia com ciúme também, cedeu a sua serva, Bilha, e ela deu à luz a Dan e Naphtali. E por fim, então, Raquel, ela gerou a José e Benjamim. Inclusive, ela morreu de parto de Benjamim, né? E esse nome Benjamim significa filho das minhas dores, né? Então, foi o nome escolhido. E Jacó ficou muito triste, né, ao perder a sua amada, né, com o nascimento de Benjamim. Mas o que é importante aqui agora? Que a primogenitura era de Rúben. Mas por ele ter, nós vamos já ver uma escritura, por ele ter cometido, segundo aquela lei, um incesto, porque ele se deitou com uma das
esposas de Jacó, ele perdeu essa primogenitura por pecado. E a primogenitura, então, passaria, né, passa para o primeiro filho da segunda esposa, que era José. José, então, passou a ser o primogênito. Está lá em Crônicas, né, a gente lê isso lá dizendo, ó, quando os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama do seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Outra coisa importante, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele vem o príncipe, que era o Salvador. Porém, a primogenitura foi de José. Então, José ganhou direito a ser o primogênito da casa de Israel. Ok? E José, os irmãos conhecem a história, foi vendido para o Egito. Né? Os irmãos simularam como se ele tivesse sido morto por uma fera, levaram lá o manto de José para Jacó. E Jacó achava que José tinha morrido, mas eles tinham vendido José. E a gente conhece a história onde José foi parar lá no Egito, né, e se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. E acabou que José salvou a casa de Israel. Né? O Senhor trabalha de maneiras que às vezes a gente não entende. Né? Até no nosso ditado aqui, o Senhor não dá ponto sem nó, né, como a gente diz. E então José acabou salvando a casa de Israel, né, quando houve uma fome muito grande lá naquela região. E quando Jacó encontrou José, para compensar José do que os irmãos fizeram, ele adotou os dois filhos dele como dele, Manassés e Efraim. Então adotou, por isso que Manassés e Efraim são tribos de Israel. Não está lá José na tribo de Israel, mas tem Manassés e Efraim. Ok? E claro, por analogia, José está ali representado por Manassés e Efraim. E Efraim, então, foi guindado à condição de primogênito, foi abençoado por Jacó como primogênito. Está lá em Jeremias, né? Diz assim, virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-eis aos ribeiros de águas por caminho direto, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel e Efraim é meu primogênito. Porque a primogenitura passou para Jacó, para José, como Jacó adotou Efraim e Manassés, a primogenitura caiu para Efraim. E por que era importante a primogenitura? Nos tempos antigos dos patriarcas, o filho primogênito ele recebia a primogenitura e assim herdava o direito de ser o chefe da família, quando o pai falecia, né? O chefe, e tinha direito ao sacerdócio também, em alguns casos, né? Então, para assumir tal responsabilidade, o primogênito tinha de ser digno e podia perdê-la por causa de iniquidade, que aconteceu com Ruben. Sob a lei mosaica, o filho primogênito era considerado como pertencente a Deus. Recebia uma porção dobrada na partilha das posses de seu pai. Morrendo o pai, ele era responsável pelo cuidado da mãe e das irmãs. Então aqui a gente vê uma simulação, né? Se fosse uma família com 3 filhos, a herança seria dividida em 4 partes e ele então receberia 2 partes, tá? Por ser o primogênito, mas ficaria responsável em cuidar da mãe, cuidar das irmãs e irmãos menores, né, pequenos, cuidar dos rebanhos e cuidar, enfim, da propriedade. Então, essa era a lei, né, hebraica. Então, como primogênito, ele tinha 2 partes na herança. Na bênção patriarcal que foi dada a José, pelo pai dele, está lá em Gênesis, por Israel, Jacó, diz assim, que José seria um ramo frutífero cujos galhos se estendem sobre o muro. Aqui ele estava falando, irmãos, que ele sairia daquela região, os descendentes de José, e habitariam uma terra prometida além daquela. Então, aqui está falando das Américas, né? E o teu arco, porém, permanece firme, e os seus braços fortalecidos, até o cimo dos montes eternos. Aqui está falando do templo e também da Sião moderna, né, onde foi estabelecida no cume das montanhas a Israel moderna. Outra coisa importante de lembrar, lá em Éter, né, o Moroni ressalta que diz assim, portanto os remanescentes da casa de José serão estabelecidos nesta terra, falando da América, e será a terra de sua herança, e edificarão uma cidade sagrada para o Senhor. Então, a
as Américas foi dado como herança para José, e claro, para Efraim e Manassés também, por serem descendentes, né? E como uma herança perpétua. E nos últimos tempos eles edificarão aqui a cidade santa, a cidade da Nova Jerusalém, que será construída, como a gente sabe, no condado de Jackson, no Missouri, é o local designado para a construção dessa cidade, que vai preceder a segunda vinda, ou muito praticamente junto com a segunda vinda do Salvador. Só lembrando aqui também uma outra escritura: seja chamado nele o meu nome, o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se abundantemente no meio da terra. Sua descendência será uma multidão de nações. A gente já vai ver por que será uma multidão de nações. Então, lembrando das promessas que foram feitas, né? A Abraão foi feita a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam as bênçãos aqui do templo, foram feitas a Abraão primeiro, a Isaque, a Jacó, né? Foram as bênçãos. E, claro, depois dessas bênçãos passaram por José, e como a gente acabou de ver, elas foram passadas a Efraim como primogênito, né, da casa de Israel. E aqueles que vão ao templo lembram que há promessas também de que nós, quando somos feito selamento no templo, entre casais, a gente recebe essas mesmas promessas, né? De que as nossas famílias poderão ser eternamente abençoadas, né? E através de nós, todas as famílias também podem ser abençoadas. Isso é uma coisa não só para essa vida, mas também para a eternidade. Então, só lembrando, a casa de Israel, as 12 tribos, e claro, aqui está Efraim e Manassés e não está José. E também não está Levi na relação das tribos, porque Levi era o que portava o sacerdócio. Eles administravam tudo no templo, né? Eles administravam as ordenanças do templo, tanto é que o sumo sacerdote era um descendente de Levi, Arão era um descendente de Levi, né? Moisés também era um descendente da tribo de Levi. E então eles eram responsáveis para administrar o sacerdócio. E por que eles não têm uma terra aqui na divisão das tribos, né? Porque eles tinham uma porção, tinham cidades específicas em cada tribo, onde tinham os levitas. Então os levitas estavam espalhados dentro das 12 tribos de Israel, lá na terra, quando eles adentraram a terra, né, prometida. Uma coisa importante também lembrar, né, que cada uma das tribos tinha um símbolo. E o símbolo de Efraim era um boi, um touro selvagem. Está lá em Deuteronômio, isso quem quiser procurar. E uma coisa interessante, né? Nas pias nossas batismais, tem os 12 bois que representam as 12 tribos de Israel. Mas é interessante que o animal escolhido para representar é o boi, é o touro, né? Na verdade, o boi ali. Tá? Isso remete à primogenitura de Efraim. Por ele ser o primogênito, né? Então Judá ficou responsável pela vinda do Messias, né? Porque o Salvador veio através de Judá. Mas Efraim, como primogênito, ele ficou responsável por preparar o mundo para a segunda vinda. Então aí a gente pode entender o porquê, né, da pia batismal ter esse símbolo, porque está sobre as costas de Efraim, que é a maior tribo que se coligou hoje, que 90% dos membros da igreja são de Efraim, uns 8 ou 9 de Manassés e 1 ou 2% de outras tribos. Então parece que é um simbolismo aqui, que essa responsabilidade de fazer as ordenanças vicárias pelos nossos antepassados está sobre Efraim. A gente, só estudar lá em Doutrina e Convênios e outras escrituras, a gente percebe bem isso, né? Por ele ser o primogênito, ele é responsável por receber o sacerdócio e preparar para a segunda vinda. Podemos ver isso em Isaías, também em Doutrina e Convênios. Um pouquinho mais da história de Israel. Lá no final da história de Israel, ou no final que eu digo, depois de Salomão, a gente vai ver o que aconteceu. Mas primeiro Saul foi o primeiro rei de Israel, porque até então Israel era governado não eram por reis, né? Tinha os juízes, enfim, foi governado de maneira diferente. Mas eles viam outros povos, que foi o grande erro que Israel cometeu quando entrou na Terra Prometida. O Senhor disse que eles tinham que eliminar todos aqueles que estavam lá, e eles não fizeram isso.
E aí eles começaram a ver os outros povos, eles tinham reis, e aí começaram a reclamar ao Senhor que eles queriam o rei, queriam também ter um rei. Aí o Senhor concedeu, e o primeiro rei foi Saul, que reinou por 21 anos aproximadamente, depois foi Davi, que reinou por uns 42 anos, e por último Salomão, que reinou também uns 40 anos mais ou menos. E com a morte de Salomão, o reino foi dividido. Até então era um reino único, né? Aí foi dividido. Então as duas tribos, Judá e Benjamim, separaram e ficaram sendo o reino de Judá. Eles ficaram com Jerusalém e mais algumas terras, e o reino de Israel, que ficava mais ao norte, eles então se denominaram rei de Israel, e as 10 tribos ficaram no reino de Israel, governadas por Efraim. E os 2 reis que ficaram reinando, eram os 2 filhos de Salomão, Reoboão e Jeroboão, né, ficaram governando esses povos. E uma coisa interessante, Efraim, ele cometeu muitos erros, né? Efraim, não digo o Efraim a pessoa, mas a tribo de Efraim, porque Efraim já tinha morrido há muitos anos, né? A tribo de Efraim se tornou idólatra, né? Por eles estarem em guerra com Judá sempre, não se davam muito bem, eles não era permitido que eles fossem adorar em Jerusalém. Então eles criaram outro local da adoração e fizeram muitas coisas e ficaram idólatras. Então no ano 722 a.C. eles foram dispersados. E aí as 10 tribos foram levadas para os países do norte, e a gente chama elas as tribos perdidas de Israel. Não sabemos onde elas estão, né? Certa vez perguntaram ao presidente Kimball onde é que estavam as 10 tribos perdidas. Ele falou, se a gente soubesse, elas não estavam perdidas. Ok? E o reino de Judá subsistiu, claro, foi levado cativo para a Babilônia. A gente vê isso na história do livro de Mórmon, né? Quando Leí saiu de Jerusalém. Mas depois eles voltaram, e definitivamente no ano 70 depois de Cristo, né, quando os romanos invadiram, mataram muita gente, e os judeus se dispersaram, perderam a terra prometida e se dispersaram, só voltando em 1946, né, a recuperar, a retornar para sua terra. Uma coisa importante a respeito de Efraim: a Escritura diz que ele seria dispersado entre todas as nações. A gente já viu uma outra escritura que fala mais ou menos isso. Efraim, a escritura diz, Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Eu não sei qual era essa expressão de um bolo que não foi virado, né? Bolo, na verdade, que eles chamavam era aquele pão que eles faziam com a farinha, né? Eles chamavam aquilo de um bolo, né? Então se assa de um lado, assa do outro lado. E aqui parece que o bolo só foi assado de um lado, o outro lado não ficou bem assado, né? E então significando que Efraim estaria espalhado entre todas as nações da terra. E por ser o primogênito, tem direito ao sacerdócio nesses últimos dias. Então a maioria dos membros da igreja são de Efraim. Inclusive, Brigham Young disse que Joseph Smith era um efraimita puro. Tá? Então, mesmo, vamos dizer assim, se a pessoa não é um descendente ou não tem sangue de Efraim nas suas veias, o que não é tão comum assim para aqueles que aceitam o evangelho, parece que esses têm mais propensão, né, de ouvir o evangelho. Lá a escritura diz que os meus eleitos ouvem minha voz, né? E esses que vêm sobre a casa de Israel, e principalmente nesses últimos dias sobre Efraim, foram aqueles que foram valentes lá na pré-existência e foram então designados para vir nesta época, né? Uma época maravilhosa. Tem dificuldades? Tem, mas é uma época maravilhosa. A gente hoje tem luz, tem água encanada, tem carros, anda de avião, né? Uma época muito diferente daquela época antiga, né? Então, Efraim foi espalhado, e por isso que a maioria dos membros da igreja são de Efraim. E tem sangue de Efraim correndo nas nossas veias. E se não tiver, se for um gentil, quando ele é batizado na igreja, ele é adotado à casa de Israel e recebe a bênção por uma das tribos de Israel. Na maioria das vezes também Efraim. A Isaías, no capítulo 11, diz assim: E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Congregará desde os 4 confins da terra. E a inveja de Efraim se desviará, e os adversários de Judá serão desarraigados. Presta atenção.
Os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá e Judá não oprimirá Efraim. Isso é uma coisa ainda futura, mas já é parte da coligação de Israel, né, que está sendo feita nesses últimos dias. O que é a coligação de Israel? A nossa 10ª regra de fé diz assim, ó, cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que Sião, a Nova Jerusalém, será construída no continente americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra, isso está falando do milênio, né? E que a terra será renovada e receberá sua glória paradisíaca. Essa glória paradisíaca é a mesma glória que tinha no Jardim do Éden, é uma glória terrestrial. E depois também no guia de estudo diz: o Senhor reúne seu povo, Israel, quando estes o aceitam e guardam os seus mandamentos. Então todos aqueles que aceitam o evangelho também são contados como a casa de Israel, se não tiverem o sangue de Israel correndo nas veias, né? Mas também são adotados. Outro aspecto outro sinal que está acontecendo nesses dias as chaves da coligação foram dadas ao profeta Joseph Smith por Moisés, né? Moisés era o cabeça, né, que tirou Israel do Egito, né? Então ele ganhou esse direito e ele então tem as chaves da coligação de Israel e ele passou essas chaves para Joseph Smith no templo de Kirtland, no dia 3 de abril, naquela gloriosa manifestação de vários dos antigos portadores de chaves, né? Elias, o profeta e outros. Tá? Essas chaves têm o poder de restaurar as tribos de Israel. A princípio, essa coligação está sendo feita pelo primogênito, que é Efraim. O profeta Jeremias afirmou que Efraim é seu primogênito. A gente já falou sobre isso. Então, por ser o primogênito, ele tem o direito eterno ao poder do sacerdócio e de presidência sobre a casa de Israel. E por isso Efraim é coligado primeiro, juntamente com uma parte de seu irmão Manassés, mas o retorno das 10 tribos é ainda futuro. Apesar de que temos na igreja pessoas de várias tribos. Judá é uma tribo conhecida também, né? Eles já começaram a coligação deles lá na Terra Prometida, né? Quando eles voltaram em 1946 e estão lá até hoje e são o povo do Senhor. E quem lutar contra Israel, irmão, não vai prevalecer. A gente sabe do final dessa história. Quando Israel estiver para ser dizimada, o Senhor vai aparecer no meio de Israel, lá no Monte das Oliveiras, que o monte vai se abrir. E aqueles que estiverem lutando contra Israel serão mortos por um grande terremoto, uma grande praga que vai acontecer. É só a gente estudar lá no Apocalipse. A gente já fez esse curso do Apocalipse, está lá. Se os irmãos quiserem também dar uma olhada, está gravado lá na Central das Escrituras. O Elder Bruce R. McConkie, ele diz assim, o Elder Bruce R. McConkie explicou: Moisés, o grande legislador de Israel, o profeta cuja vida foi a semelhança do próprio Messias, aquele que livrou Israel do cativeiro do Egito e conduziu o povo à terra da promissão, veio a Joseph Smith e Oliver Cowdery no dia 3 de abril de 1836 no templo de Kirtland. Ele conferiu-lhes as chaves da coligação de Israel das 4 partes da terra. 2. Da condução das 10 tribos da terra do norte, que é uma coisa futura ainda. E desde aí, com o crescente poder e com grande glória, temos reunido como se fora da escravidão egípcia os dispersos de Efraim e alguns outros. Inicialmente nas montanhas americanas, mas agora nas estacas de Sião, nas diversas nações da terra. A coligação de Israel é uma realidade. Quando as 10 tribos regressarem, irão fazê-lo sob a direção do presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, pois que ele agora possui e na ocasião possuirá as chaves da presidência e direção desta obra. Então isso foi Elder McConkie que comentou. Por que levantará o estandarte essas nações de longe e lhes assobiará para que venham desde as extremidades da terra, e eis que virão apressadamente e ligeiramente. Está lá em Isaías 5:26, falando da coligação. Lá, Nefe também falou, sim, e então se lembrará das ilhas do mar, sim, e reunirei todo o povo que é da casa de Israel, diz o Senhor, segundo as palavras do profeta Zenos, dos 4 cantos da terra. Infelizmente não temos as palavras do profeta Zenos, é um profeta que viveu em Israel e a gente não tem
os registros deles, mas os nefitas tinham, estava nas placas de latão. E uma coisa interessante, quando eles falam aqui em ilhas do mar, né, está referindo-se à América, porque eles achavam que estavam numa ilha do mar, porque eles vieram pelo mar, e talvez aí outros povos que estão nas ilhas do mar, né, também, e a gente não sabe onde estão todos os filhos de Israel. Lembra que o Salvador disse que tinha muitas ovelhas. Ele falou isso lá em Jerusalém e falou isso aqui nas Américas. E ele iria visitar essas pessoas e as pessoas iriam escrever. E os registros, um dia nós vamos ter também os registros dessas pessoas e da visita de Cristo entre eles. Né? E assim como os nefitas que entraram em apostasia, 400 anos depois da visita de Cristo aproximadamente, os outros povos também provavelmente entraram em apostasia e nós não houve uma sequência, tanto é que precisou haver uma restauração completa do Evangelho pela última vez. E claro, nesses últimos dias, naquele tempo não havia comunicação, os povos de Jerusalém não conheciam os povos aqui das Américas, os povos das Américas só sabiam ouvir dizer porque eles tinham vindo de lá e não sabiam de outros povos, não havia uma comunicação, mas hoje não precisa ter vários lugares de reunião. Hoje a Igreja de Jesus Cristo é Israel moderno e todos são coligados, né? Quando eles são membros da igreja, eles fazem parte de uma estaca de Sião. Né? Por isso que o nome é a Estaca de Sião. E aí tem os nomes dos locais onde está. Então uma estaca é uma parte da Sião, uma parte da Israel moderna. Outra escritura, Ezequiel diz assim: o Senhor congregará a casa de Israel dentre todos os povos, entre os quais estão espalhados. Então o Senhor vai caçando, vai trazendo essas pessoas. Como é que a gente identifica? Essas pessoas têm uma probabilidade maior de aceitar o Evangelho quando ouvem. Por quê? Porque foram valentes, eles já estiveram do lado do Salvador na pré-existência. Né? E ao ouvirem o Evangelho, isso toca eles mais profundamente do que os gentios. E a Escritura lá em Doutrina e Convênios diz assim: depois de encerrar-se esta visão, os céus tornaram-se a abrir. Moisés apareceu diante de nós e conferiu-nos as chaves para a coligação de Israel das 4 partes da terra e trazer as 10 tribos da terra do norte. Os élderes são chamados a reunir os eleitos. O presidente Nelson tem falado muito da coligação de Israel. Nós fazemos a coligação de Israel deste lado do véu, fazendo a obra missionária, e do outro lado do véu, fazendo a obra vicária. Estamos coligando Israel dos dois lados do véu. E isso está apressando, né? Só a gente vê o número de templos que são anunciados. Né? Eu lembro que quando eu era missionário, nós não tínhamos nenhum templo no Brasil. O templo estava sendo construído enquanto eu estava fazendo missão lá em São Paulo. A gente visitou a construção, né? Então logo eu estava no fim da missão, o templo logo ficou pronto. E aí nós tivemos o 17º templo da igreja foi construído. Hoje nós temos mais de 300 templos anunciados, acho que 160 e alguma coisa já funcionando, e outros estão sendo construídos. Né? Inclusive temos no Brasil vários templos, né? Acho que 18 templos, e a obra está se apressando para coligar tanto Israel desse lado do véu quanto do outro lado do véu. E a coligação só é definitiva, só é realmente verdadeira quando as pessoas passam pelo templo e recebem as suas ordenanças. Outra coisa, o profeta Joseph Smith, né, como disse a Abraão concernente às famílias da terra, isso está lá em Doutrina 124, o Senhor falando para Joseph. Como ele disse a Abraão concernente às famílias da terra, assim também digo ao meu servo Joseph: em ti e em tua semente as famílias da terra serão abençoadas. Como que elas são abençoadas? Através da restauração das ordenanças do templo, do poder selador. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Tinha uma tradição entre os judeus, né, que nos últimos dias um vidente de nome Joseph prepararia o caminho para a vinda de Siló, o grande Messias. A gente encontra isso no livro de Mórmon também, lá em 2 Nef, 3, se eu não me engano. E também os judeus chamavam esse vidente de Messias ben José, ou o ungido filho de José. Lembra, Joseph Smith era um descendente de José. Eles chamavam Siló de Messias ben Davi. Falando de Cristo, era o Messias, ou ungido filho de Davi. Tem um estudioso que não é da igreja,
escreveu um livro, é o Dr. Joseph Krauser. Ele viveu de 1874 a 1858. Então, isso foi citado pelo livro do Elder Clarence Council. O irmão Clarence Council citou isso no livro O Terceiro Milênio, tá? Quem gostaria de buscar a fonte. Mas uma coisa interessante, esse Messias Ben José, que era uma tradição que ele estudou, ele viria pouco antes de Siló, ou de Jesus Cristo, do Messias. Ele seria um descendente de José através de Efraim. Sua missão começaria por volta da época da vinda do prometido Elias, como está em Malaquias 4, 5, 6. E a gente sabe que Elias veio no templo de Kirtland, no dia 3 de abril de 1836. Na preparação para a vinda de Siló, ele contenderia com forças anticristo. É só a gente estudar a história do profeta. E no calor dessa contenda ele seria morto. Isso é uma tradição judaica, né, que foi estudada por esse professor Joseph Krauser. Outra coisa interessante que ele cita é que ele salienta que os samaritanos eram particularmente zelosos em proclamar a vinda do Messias Ben José. É bom lembrar que os samaritanos se intitulavam descendentes de José através de Efraim. Lembra que a tribo de Judá, quando dividiram as tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim ficaram juntas. Claro que tinha gente de outras tribos, tanto é que Leí, que era um descendente de Manassés, vivia lá, né? Porque, claro, houve uma mistura, mas o grosso da tribo de Efraim ficou a parte do norte, onde estavam os samaritanos. E os samaritanos se intitulavam descendentes de Efraim e eram odiados pelos judeus. E olha o que a tradição deles diz. Primeira coisa que a tradição diz, que eles diziam que eles seriam descendentes de José, esse Messias Ben José, né, através de Efraim, e referiam a ele como filho de Efraim. Eles chamavam-no Teal, que significa um restaurador, aquele que retorna. Também eles chamaria o povo ao arrependimento e traria dias melhores para Israel. Quarto, que ele restauraria a verdadeira lei na sua originalidade e converteria todos os povos, especialmente os judeus, para a religião samaritana, que era a que eles falavam a efraimita. Deixa eu só voltar aqui, passou. Como então as famílias da terra podem ser abençoadas? Primeiro, com a presença do sangue de Efraim em todas as nações. Lembra, Efraim o primogênito, ele é o responsável por administrar a segunda vinda, é porto sacerdócio, onde as outras tribos vão trazer os seus registros e vão depositar aos pés de Efraim. A obra missionária é para buscar os efraimitas de todas as nações. São raros os países onde a igreja não está estabelecida, né? São países que provavelmente não permitem, né, a entrada do cristianismo, né? São países que provavelmente só vão receber o evangelho depois da segunda vinda. Outra coisa, construir templos e nele realizar as ordenanças pelos vivos e pelos mortos. As bênçãos de exaltação só podem ser recebidas no templo. E só é desta maneira que as famílias podem ser abençoadas. Lembra lá que a Escritura diz: depois disso, Elias apareceu e conferiu-nos a dispensação do evangelho de Abraão, dizendo que em nós e em nossa semente todas as gerações depois de nós seriam abençoadas. Como? Através das ordenanças do templo, que faz a ligação de pais e filhos dos nossos antepassados, aonde? Na Israel, tanto deste lado do véu quanto do outro lado do véu. E proporciona a todos a oportunidade de receberem o evangelho e poderem receber as maiores bênçãos que o Pai Celestial tem, que é a vida eterna. É evidente que eles têm o arbítrio lá do outro lado do véu. Não sabemos com certeza quantos aceitam, mas muitos aceitam o evangelho. Principalmente aqueles que são da casa de Israel. Eles têm mais propensão em ouvir e aceitar o evangelho, porque os escolhidos ouvem a voz, né, e não endurecem o coração. Mas claro, eles têm um arbítrio e talvez muitos não aceitem o evangelho. A gente já tratou sobre isso quando falou da pré-ordenação. Então, é isso que nós tínhamos nessa aula. Se alguém tiver alguma pergunta, faça pelo meu e-mail, prefiro do que nos comentários. E aí nós podemos, dentro da possibilidade, responder essas perguntas. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ficando por aqui.
e nos encontramos semana que vem com mais uma aula das doutrinas do Evangelho, né? Do plano perfeito que o Pai Celestial tem para nos levar de volta à sua presença. Deixamos essa aula com vocês humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém.